Eu não fui ao protesto do dia 29 de setembro aqui em Nova York, e eu vou explicar por quê. Quando criamos o movimento Salvemos Angola, isso ocorreu enquanto a ideia surgiu enquanto nós estávamos numa live do Soba Quenda. O Soba Quenda, eu não sei se ele continua, mas pronto, tinham cultura de fazer lives. E eu participei da live. E eles iam falando, eu ouvia as lives, assistia. Eles vinham falando muito sobre revolução, revolução, temos que acordar, temos que fazer, temos que fazer. E eu entrei na live e apontei os grandes problemas que eu verifiquei dentro do movimento revolucionário. Quando eu falo do movimento revolucionário, não estou a me referir exatamente do grupo Movimento Revolucionário. Eu estou a me referir dentro do grupo de revolução, dos atores da revolução em Angola. Há um grande problema, a falta de união. Então, eu propus a criação de uma plataforma para a união dos revolucionários de Angola, porque é o que eu sempre digo, a revolução não se faz sozinho e não se faz com grupos de minorias. Basta você olhar para o MPLA. O MPLA tem muita gente que segue o MPLA ainda, apesar da situação em que o país se encontra. Tem muita gente que ainda segue a UNITA, apesar das evidências de que a UNITA depende do MPLA, vive sobre o jugo do MPLA, vive o MPLA que patrocina a UNITA. Então, quem patrocina toma decisões. Apesar disso, ainda muita gente segue esses dois grupos. Então, na minha ideia, a revolução em Angola só vai ter efeito caso seja organizada e não com atores agindo de forma separada. Então, eu propus a plataforma e lá já fui praticamente banido. Surgiu um jovem que disse: Não, nós já temos um grupo, depois vamos te adicionar. Esperei 2 semanas e não me adicionaram. Eu dei conta que eles não iam me adicionar, porque adicionar num grupo é na hora. Você pode adicionar na hora, pegas o teu telefone no WhatsApp e adicionas. Então, se ele leva 2 semanas para adicionar, já é tempo demais. Criei o movimento Salvemos Angola, e muita gente aderiu. Temos os nossos projetos, pessoas nós recebemos financiamento, não de pessoas do governo, mas de pessoas singulares que dão doações. Eu doei, a Rita doou, várias outras pessoas doaram. Tem muitos manos que estão aqui em Maine, também doam, porque todas as atividades que são realizadas de distribuição de flyer, enfim, pronto, têm que ser custeadas. Então, o dinheiro da doação, se você é um doador desse projeto, o teu dinheiro vai ali. Quando criei esse movimento, eu pensei, não, revolução não se faz sozinho, vou contactar outras pessoas que já atuam, pronto, que também atuam na revolução e vamos ver o que se pode fazer para promover a união, porque eu não verifiquei só comigo, eu verifiquei com quase todos os revolucionários de Angola. Contactei, contactei a Lady Laura é a revolucionária que está em Portugal, todo mundo conhece, todo mundo, pronto, mas muita gente conhece a Lady Laura. Contactei, falei também com o pastor Lufuankenda, é um pastor da Assembleia de Deus, também se mostra ser revolucionário, contactei ele. Com a Lady Laura, falei com ela, ela disse, oh, pronto, depois a comunicação falhou, tentei retornar, ela depois não atendeu. Vi que da parte dela não havia nenhum interesse com essa situação. Falei com o pastor Lufuankenda disse, olha, eu vou falar com outros atores, e ele citou Gangsta, Isidro Fortunato. Ele citou esses, dentre vários outros. E ele me disse que me retomava. Mas por causa de algumas informações que eu já tenho, eu já sabia que ele não me ia retornar. E aconteceu, ele não me retornou. Provavelmente ele depois pode reagir num comentário aqui no vídeo. Contactei vários outros atores, escrevemos carta para algumas instituições que se mostram apoiar a revolução e não tivemos sucesso. O que eu concluí? Que a revolução em Angola não tem o verdadeiro foco como ela se apresenta. A revolução em Angola, assim como eu vejo nos autores, olha, me esquecia, falei também com o Moisés da Cruz, o Moisés da Cruz está em Canadá, e ele até é um amigo, ele vai aqui confirmar. Ele me disse, não, eu já estou cansado, não, trabalha ainda vocês, eu já trabalhei muito na Revolução. Foi o que ele me disse, ele é meu amigo, isso nada contra ele,
e pronto. E vários outros que, se eu estar aqui a citar, vai levar muito tempo. E isso tem testemunhas. Uma das testemunhas dessa ação que eu tive é o The Drive, que está na Inglaterra, a TV Rainha, também da Inglaterra, também são testemunhas. Tanto é que elas tentaram contato, me contactaram, no sentido, pronto, tentamos contato, ou eles tentaram contato, no sentido de mediar uma conversa entre eu e o Gangsta. Não houve sucesso. Eu sempre me mostrei disponível, mas por parte do Gangsta eu não sei porquê. Por parte, pronto, mas eu nunca falei com o Gangsta, ok? Quem me transmitia ou quem me reportava, quem me explicava o que sucedia era o próprio o The Drive e a TV Rainha. Então essa tentativa não teve sucesso. Participei numa live do Wilson Papo Reto, que está na França, também muitos conhecem, e eu na live dele lhe disse: Wilson, o grande problema da revolução é que nós não temos união e todos nós queremos agir sozinhos de forma particular, no sentido de ganharmos protagonismos unipessoal. Os revolucionários de Angola não parecem estar a lutar numa única causa, ok? Parece que isso é um mercado e que cada um está buscando notoriedade para depois render algum dinheiro com isso. Isso é que parece. E quem pode fazer análise, quem consegue, pronto, ter um tempo para sentar sem se despir das emoções, consegue verificar que isso aí tem razões para eu pensar dessa forma. Então, quando se organizou essa manifestação do dia 29, eu fiquei a saber pelo o Saracuca, que está em Maine, que me contactou, disse, oh, estamos aqui a precisar de apoio, estamos a organizar essa manifestação. Eu disse, quem que está organizando? Como? Ele me explicou e me mandou vários vídeos do Gangsta, enfim, do Puto Prata, a dizer que vão aparecer na manifestação do dia 29, do Tanais, enfim, vários outros que fizeram os vídeos. E eu disse, olha, pela experiência que eu tenho da Revolução, eu não entendi nada sobre, não tenho nenhuma informação, então eu não quero me pronunciar sem saber exatamente como isso vai ocorrer, porque eu me considero uma pessoa séria e eu sempre fiz as coisas, procurei fazer as coisas corretamente para garantir que eu não se ponha em uma situação, por exemplo, de ações que não são sérias, que são só para criar populismo, para criar pronto, polêmicas. Eu não sou muito amigo de polêmicas, tanto é que quando surgem várias polêmicas, vocês veem que eu raramente me pronuncio sobre polêmicas. Então eu perguntei quem está na organização, como as coisas estão organizadas, se tem fly, se não tem, porque isso está marcado num dia que é segunda-feira, por acaso é hoje, dia de trabalho, e eu não vou abdicar de um dia de trabalho. Eu tenho responsabilidades aqui no trabalho, não vou abdicar de um dia de trabalho só para ir num protesto que eu não sei como estão organizados, porque eu não tenho mentalidade de massas. Por exemplo, o que as massas decidem fazer, eu também sigo. Não, eu analiso. Então, o Saracuca é testemunha. Ele, se tiver coragem, ele vai testemunhar, talvez no comentário, e dizer que isso ocorreu. Ele me disse, olha, vou falar com todos da organização, fizemos uma ligação de 4 pessoas que estavam, que muitos deles estão aqui em Maine, um parece que está aqui em Nova York, e disseram, olha, vamos então saber exatamente em que ponto está, antes de você, no caso eu, se pronunciar sobre se eu ia na manifestação ou não, eles vão saber junto da organização e vão me dizer alguma coisa. Eu lhes disse, eu vou esperar, mas eu ainda, mais uma vez, por se tratar de um grupo, pronto, que faz parte do Gangsta, parece que ele é que é o cabeçalho desse protesto, por se tratar dele, que eu no passado já tentei lhe contactar e não houve sucesso, as pessoas que disseram que também iam conversar com ele e outras pessoas, no sentido de criarmos uma plataforma única para fazer o trabalho de mobilização, porque é isso que se precisa. E eu, como não houve retorno, eu já presumia que não haveria retorno. Dito certo, não houve retorno. Eu depois falei no particular, liguei para o Saracuca, porque ele andou a me enviar alguns outros vídeos, e não houve retorno. Então, eu vi, no meu entendimento, não vale a pena eu ir, para mim, isso é pessoal. E analisando, pronto, pelo histórico, essa revolução para mim ainda não me parece tão séria como a mídia fala. Pronto, a mídia e pronto, nós não podemos nos deixar levar pelas emoções da mídia, porque a mídia, você fica, pronto, mediatiza um assunto durante 3 dias, daqui a nada tem um outro assunto
E pronto, e vai assim se esquecendo. E a revolução, no meu entender, tem que ser muito além disso, tem que ser uma estrutura exatamente organizada. E pronto, estamos sempre abertos para participar, contribuir de forma responsável e honesta. Porque eu não estou aqui para criar, arranjar protagonismo para depois ser chamado por alguém do MPLA e me dar dinheiro. Porque dinheiro eu sempre trabalhei e eu consigo dinheiro de várias formas. E pronto, porque até também não estou à busca, eu não estou na revolução também para conseguir asilo, como muita gente diz, porque muita gente diz que é melhor irem lá porque depois vão conseguir provas para aprovar em asilo. Eu, sinceramente, não preciso dessas provas, tanto é que eu nem fui. E não preciso tanto nem do dinheiro da revolução, porque a revolução dá dinheiro e muitos estão a criar grupo de revolução, aparecem na revolução, na esperança de serem chamados para lhes darem terreno, casas, algum valor econômico, algum valor, tipo dinheiro, né? Assim, sendo muito mais claro. E esse não é o meu caso, porque eu sempre trabalhei e eu vou continuar a trabalhar. Eu sou como eu digo sempre, eu sou um homem altamente qualificado, então não vejo na revolução uma via de buscar o dinheiro. Agora, por que que o Gangsta e os outros, como a Lady Laura, pronto, o restante dos outros, nunca conseguimos nos unir? Eu não consigo saber por quê, mas eu contactei várias vezes. E há provas disso. Então, só por isso é que eu não fui. Eu não acho esse protesto tão sério como parece ser na mídia. Então, pronto, são falhas da revolução. Eu espero que nós sentamos um dia, os revolucionários de Angola, porque eu me considero um, e nos organizemos em grupo com estrutura. Quem vai ser o presidente, quem vai ser o secretário-geral. Para mim, eu não tenho interesse nenhum em ser presidente dessa estrutura, porque eu acho que a presidência dessa estrutura acarreta uma responsabilidade tanto emocional, tanto profissional e tanto financeira muito grande, e eu não estou com essa disponibilidade no momento. Talvez, caso nós chegamos a esse ponto, talvez eu possa me candidatar numa oportunidade um dia, mas nesse momento eu não estou em condições pronto, não é que eu não esteja em condições. Eu não quero ser, por exemplo, um primeiro a liderar, mas o que eu proponho é organização entre os revolucionários, tanto Cláudio Win, Papo Reto, Gangsta, Laura, enfim, vários outros, Tanais, enfim, vários outros revolucionários, vários grupos, porque Angola já tem vários grupos. Se, nós não queremos que os grupos se fundem em um único grupo, mas a ideia é criar uma plataforma única para fortificar a revolução em Angola. E pronto, pode-se criar, por exemplo, presidências rotativas. Essa é a minha ideia, no sentido de apresentar uma revolução séria, não é revolução que é guiada em polêmicas. Estou a me referir em revolução séria, porque isso gasta vidas, isso gasta tempo, gasta dinheiro, gasta vida. Então, tem que ser uma coisa séria, onde eu vá participar. Não pode ser uma coisa só para gerar polêmica, para ficar mais famoso, para depois um dia ser chamado ou ser apoiado por Bento Cangamba, porque enfim, aquele outro senhor do MPLA que anda a corromper. Então, não é minha ideia. Quanto à questão financeira, eu sei onde tirar dinheiro, sempre trabalhei, graças a Deus, e pronto. Essa é a razão pela qual eu não fui ao protesto. Faça aí o teu comentário, fala o que você pensa, mas esse é o meu pensamento e pronto, está claro. Para dizer que também o RCM em Benguela, mencionar aqui, mandou um áudio a querer entender também por que eu não estou a apoiar esse protesto. Então, essa é a resposta. Eu tentei ligar para ele, ele não atendeu. Então, pronto, está aqui, eu não estou a fugir nada e pronto, está claro. Alto comando para vocês, tenho dito.